A maioria dos católicos jejua errado. E não digo isso para acusar ninguém. Digo isso porque durante séculos a Igreja ensinou com clareza o que é o jejum, como fazê-lo e por que fazê-lo, mas em algum momento esse conhecimento se perdeu. Hoje, muita gente confunde jejum com dieta, acha que é passar fome, ou pior, acredita que jejuar é uma espécie de castigo que Deus impõe aos fiéis mais devotos. Nada disso é verdade. O jejum é uma das armas espirituais mais poderosas que existem, e o próprio Jesus Cristo a utilizou antes de iniciar sua missão pública. Se o Filho de Deus precisou jejuar, o que faz você pensar que nós não precisamos? O problema é que, sem entender o sentido profundo do jejum, a prática se transforma em sofrimento vazio. Você passa fome, fica irritado, sente dor de cabeça e no final do dia se pergunta: para que serve isso? A resposta que vou te dar ao longo deste vídeo vai mudar completamente a forma como você enxerga essa prática milenar. Você vai entender não apenas o que é o jejum segundo a doutrina católica, mas também como praticá-lo de forma correta, adaptada à sua realidade, e colher frutos espirituais que talvez você nem imaginasse serem possíveis. Antes de continuarmos, vamos invocar a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, iluminai nossa mente para compreender este ensinamento da vossa Santa Igreja. Que este conhecimento não fique apenas na cabeça, mas desça ao coração e se transforme em vida concreta. Por intercessão de Nossa Senhora. Amém. Agora, pensa comigo. Vivemos numa época em que a palavra jejum aparece em todo lugar. Jejum intermitente para emagrecer. Jejum de dopamina para produtividade. Jejum digital para saúde mental. O mundo redescobriu que privar o corpo de algo traz benefícios. Mas o que poucos percebem é que a Igreja Católica já sabia disso há 2000 anos. A diferença é que o jejum cristão não visa apenas benefícios físicos ou psicológicos, ele visa algo muito maior, visa a liberdade da alma, o domínio sobre a carne e a aproximação real de Deus. A pergunta que vai guiar todo este vídeo é simples e direta. O que é o jejum espiritual para a Igreja Católica e como praticá-lo de forma que agrade verdadeiramente a Deus? Não vou te dar uma resposta superficial, daquelas que você esquece em 5 minutos. Vou te mostrar o fundamento bíblico, o ensinamento do catecismo, a sabedoria dos santos e, principalmente, um caminho prático para você começar ainda esta semana. Vamos juntos. Para entender o jejum de verdade, precisamos começar pelo que a Igreja oficialmente ensina. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1434, nos diz que a penitência interior do cristão pode ter expressões muito variadas e lista 3 principais: o jejum, a oração e a esmola. Perceba que não são práticas isoladas, elas formam uma tríade, um tripé espiritual que sustenta a vida do cristão. A oração nos conecta a Deus, a esmola nos conecta ao próximo, e o jejum nos conecta a nós mesmos, ao domínio sobre nossa própria carne. Tirar qualquer uma dessas pernas é desequilibrar toda a estrutura. Mas o que exatamente significa jejuar? A definição mais precisa que encontrei vem do catecismo e da tradição. Jejuar é mortificar a carne para fortalecer o espírito. A palavra mortificar pode assustar, mas ela simplesmente significa enfraquecer, diminuir o poder de algo. Quando você jejua, você está enfraquecendo o domínio que seu corpo exerce sobre você. Está dizendo para sua carne: você não manda aqui, quem manda é o espírito. É um ato de reconquista interior, de retomada do controle sobre impulsos que, deixados livres, nos arrastam para longe de Deus. E aqui é importante fazer uma distinção breve que evita muita confusão. Jejum, abstinência e penitência não são a mesma coisa, embora estejam relacionados. O jejum se refere especificamente à quantidade de alimento. Você come menos do que comeria normalmente. A abstinência se refere ao tipo de alimento.
você deixa de comer algo específico, como carne nas sextas-feiras. E a penitência é o gênero maior que abrange qualquer sacrifício oferecido a Deus. Neste vídeo, nosso foco é o jejum propriamente dito, a redução consciente e voluntária da alimentação por motivos espirituais. Agora vem a parte que muda tudo, o fundamento bíblico. O jejum não é invenção medieval, não é tradição ultrapassada, não é regra inventada por padres rigorosos. O jejum está nas Escrituras desde o início e foi praticado pelos maiores homens de Deus que já existiram. Moisés jejuou 40 dias antes de receber os 10 mandamentos no Monte Sinai. Elias jejuou 40 dias, enquanto caminhava até o Monte Horeb, para encontrar o Senhor. Daniel jejuou para receber revelações divinas e compreender os mistérios de Deus. E o próprio Jesus Cristo, antes de iniciar sua vida pública, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde jejuou 40 dias e 40 noites. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos 1 e 2. Se o Filho de Deus, que não tinha pecado algum, sentiu necessidade de jejuar, quanto mais nós que carregamos a ferida do pecado original e lutamos diariamente contra nossas inclinações desordenadas. Mas tem uma passagem que é ainda mais direta. No Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 21, depois que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um jovem, Jesus disse: "Esta espécie de demônios só se expulsa com oração e jejum." Presta atenção nisso. Jesus não disse que bastava oração. Ele disse oração e jejum. Existem batalhas espirituais que não são vencidas apenas com palavras piedosas. Exigem o sacrifício do corpo. Exigem que a carne seja subjugada para que o espírito tenha força plena. Ignorar o jejum é entrar em combate espiritual desarmado. E a igreja primitiva levou isso a sério. Um documento antigo chamado Didaquê, que data do primeiro século do cristianismo, já orientava os fiéis a jejuarem nas quartas e sextas-feiras. Isso não é tradição de 1500 anos atrás. Isso é prática dos primeiros cristãos, daqueles que conheceram os apóstolos pessoalmente. Quando jejuamos, não estamos inventando nada novo. Estamos nos conectando a uma corrente de fé que atravessa 20 séculos e chega até nós viva e atual. Agora, deixa eu explicar de outro jeito para você entender o sentido espiritual mais profundo. Pensa no seu corpo como uma criança pequena que ainda não foi educada. Uma criança, quando não é disciplinada, faz o que quer na hora que quer. Ela grita quando está com raiva, bate quando está frustrada, come doce antes do almoço, dorme quando tem vontade. Não é maldade, é simplesmente falta de formação. Nosso corpo funciona de maneira parecida. Deixado sem disciplina, ele nos arrasta para onde seus instintos desejam. Quer comer, come. Quer prazer, busca prazer. Quer conforto, exige conforto. E aos poucos, sem que a gente perceba, quem manda na nossa vida não é mais nossa alma racional iluminada pela fé, é nossa carne com seus apetites desordenados. São Paulo descreveu isso com uma honestidade brutal na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. Você já sentiu isso? Aquela sensação de saber o que é certo e mesmo assim fazer o errado? De querer rezar e acabar rolando o celular por 2 horas? De querer ser paciente e explodir de raiva? Isso acontece porque nossa carne está forte demais e nosso espírito fraco demais. O jejum inverte essa balança. Ele enfraquece a carne para que o espírito recupere o comando. Não é masoquismo, não é autopunição, é treinamento espiritual, é ginástica para a alma. E assim como um atleta não reclama do treino, porque sabe que o prepara para a vitória, o cristão não deve reclamar do jejum porque sabe que o prepara para a santidade. Muito bem, agora que você já entendeu o porquê do jejum, vamos ao como. Porque de nada adianta saber que o jejum é importante se você não souber praticá-lo de forma concreta. E aqui eu preciso ser muito claro desde o início. Existem diferentes modalidades de jejum, e a Igreja, na sua sabedoria maternal,
permite que cada pessoa adapte a prática à sua realidade. Não existe um único jeito certo de jejuar. O que existe são princípios que devem ser respeitados e formas que podem ser escolhidas conforme sua condição de vida, sua saúde e seu grau de experiência espiritual. O primeiro tipo, e também o mais acessível, é o chamado jejum da Igreja. Esse é o jejum que a própria Igreja Católica orienta como padrão para os dias de jejum obrigatório, como a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Funciona assim: você toma um café da manhã normal, não precisa ser miserável nem exagerado, apenas nutritivo o suficiente para sustentar seu corpo. Depois você faz uma única refeição completa durante o dia, que pode ser o almoço ou o jantar conforme sua preferência. E além dessa refeição principal, você pode fazer um pequeno lanche, algo leve como uma fruta ou algumas torradas. O ponto central é que você não fica beliscando o dia inteiro, não come entre as refeições, não cede a cada vontade que aparece. É um jejum de disciplina, e muita gente que pratica diz que parece até que não está jejuando de tão suave que é. Mas não se engane pela suavidade. Esse jejum já é suficiente para começar a educar sua vontade e colocar ordem nos seus impulsos alimentares. O segundo tipo é o jejum de líquidos. Nessa modalidade você também começa com um bom café da manhã e depois passa o restante do dia consumindo apenas líquidos. Água em primeiro lugar, sempre, mas também chá, suco natural ou até uma vitamina leve. A ideia é que toda vez que a fome apertar, você beba algo em vez de comer algo sólido. Esse jejum é um pouco mais intenso que o anterior, mas ainda perfeitamente acessível para a maioria das pessoas. O importante é não confundir jejum de líquidos com passar sede. Água você pode e deve tomar à vontade. O corpo precisa de hidratação para funcionar bem, e privar-se de água não é piedade, é imprudência. O terceiro tipo é o jejum a pão e água, muito conhecido entre os católicos que seguem as mensagens de Medjugorje e outras tradições de espiritualidade mariana. Aqui, depois do café da manhã, você consome apenas pão e água durante o dia. Parece simples, mas exige atenção. Não são 8 pães, obviamente. 1 ou 2 pães pequenos quando a fome apertar, acompanhados de água. E uma dica importante: evite comer o pão e beber a água ao mesmo tempo, porque o fermento do pão pode expandir no estômago e causar desconforto. Beba a água, espere um pouco, depois coma o pão. Esse jejum já traz uma experiência mais intensa de sacrifício e é muito recomendado para intenções especiais, como a conversão de um familiar ou uma graça urgente que você está pedindo a Deus. O quarto tipo é o jejum completo. Nessa modalidade você toma o café da manhã e depois não come mais nada sólido até o fim do período de jejum. Apenas água, nada de sucos, nada de vitaminas, nada de chás. É o jejum mais rigoroso e deve ser praticado com prudência. Eu não recomendo que você comece por esse tipo se nunca jejuou antes. É como querer correr uma maratona sem nunca ter caminhado 1 quilômetro. Comece pelo jejum da Igreja, depois avance para o de líquidos, depois para o de pão e água. E só então, se sentir o chamado interior e tiver condições de saúde, experimente o jejum completo. A progressão gradual é mais sábia do que o heroísmo imprudente. Agora, algumas regras práticas que valem para todos os tipos de jejum. Primeira regra: sempre comece o dia com um café da manhã adequado. Não existe jejum católico que comece com o estômago vazio desde a noite anterior. Você precisa de combustível para funcionar, especialmente se trabalha ou estuda. Segunda regra: a duração do jejum não precisa ser de 24 horas. O mais comum é jejuar do café da manhã até o final da tarde, algo entre 16 e 17 horas. Se você puder estender até às 18 horas, ótimo. Se precisar encerrar às 16 horas por causa do trabalho ou de uma atividade que exige concentração, tudo bem também. O importante é fazer o que está ao seu alcance com generosidade, não o que está além das suas forças com orgulho. Terceira regra:
Beba água sempre. Em nenhum tipo de jejum católico a água é proibida. Privar-se de água é perigoso para a saúde e não traz nenhum benefício espiritual adicional. Quarta regra: adapte o jejum à sua realidade. Se você trabalha carregando peso em um depósito, talvez não seja prudente tirar o almoço. Tire o jantar. Se você tem uma prova importante, talvez seja melhor mudar o dia do jejum naquela semana. O jejum é para servir a Deus, não para atrapalhar as obrigações legítimas da sua vida. E aqui entra um ponto fundamental. O Código de Direito Canônico, nos cânones 1249 até 1251, estabelece que a lei do jejum obriga todos os católicos maiores de 18 anos até os 60 anos completos. Isso não significa que quem tem menos de 18 ou mais de 60 não possa jejuar. Significa apenas que para essas faixas etárias o jejum não é obrigatório sob pena de pecado. Mas a Igreja incentiva que todos, dentro das suas possibilidades, pratiquem alguma forma de jejum, porque os benefícios espirituais são imensos para qualquer idade. Uma criança pode fazer um pequeno sacrifício, um idoso pode adaptar o jejum à sua condição de saúde. O espírito do jejum é mais importante do que a letra da lei. Por fim, preciso te dizer o que o jejum não é, para evitar confusões comuns. Jejum não é dieta. Se você está jejuando para emagrecer, está fazendo regime, não está fazendo jejum espiritual. Os dois podem até acontecer juntos, mas a intenção precisa ser clara. Você jejua para Deus, não para a balança. Jejum não é passar fome até desmaiar. Se você está com dor de cabeça intensa, tontura ou mal-estar, coma alguma coisa. Deus não quer sua saúde destruída, quer seu coração convertido. Jejum não é se encher de peixe na sexta-feira, achando que está cumprindo a lei. Se você substitui o bife por um filé de salmão gigante com acompanhamentos fartos, você fez abstinência de carne, mas não fez jejum nenhum. E jejum definitivamente não é exibicionismo. O próprio Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 16 a 18, disse para não ficarmos com cara de sofrimento quando jejuamos, para não fazermos propaganda do nosso sacrifício. O jejum é entre você e Deus. Faça-o no silêncio do seu coração, e o Pai que vê no escondido te recompensará. Chegamos agora a um ponto importante, porque eu sei que enquanto você ouve tudo isso, algumas objeções podem estar surgindo na sua mente. E está tudo bem, é natural questionar. A fé católica não tem medo de perguntas. Pelo contrário, ela cresce quando é desafiada. Então vamos enfrentar juntos as objeções mais comuns que as pessoas levantam contra a prática do jejum. A primeira objeção que sempre aparece é esta: jejum é coisa do passado. Isso era para os tempos antigos, hoje não faz mais sentido. Essa ideia parece razoável à primeira vista, mas não resiste a um exame mais cuidadoso. Se o jejum fosse uma prática ultrapassada, por que Jesus jejuou? Ele veio para nos mostrar o caminho, e o caminho que ele mostrou inclui o jejum. Os apóstolos jejuaram. A igreja primitiva jejuava às quartas e sextas-feiras. Os santos de todos os séculos jejuaram. Santa Teresa de Ávila jejuava. São Francisco de Assis jejuava. São João Paulo II jejuava. O jejum atravessou 20 séculos de cristianismo e continua sendo recomendado pelo catecismo atual. O mesmo catecismo publicado em 1992 e revisado em 1997. Dizer que o jejum é coisa do passado é ignorar a continuidade viva da tradição católica. O que era verdade no tempo de Cristo continua sendo verdade hoje, porque a verdade não muda com as épocas. A segunda objeção é mais sutil e mais perigosa. Deus me ama como eu sou. Ele não quer que eu sofra. Então, por que eu deveria me privar de algo? Essa frase parece piedosa, mas esconde um erro grave. Sim, Deus te ama como você é. Mas justamente porque te ama, Ele não quer que você permaneça como está. Ele quer que você cresça, amadureça, se santifique. Um pai que ama seu filho
não o deixa fazer tudo o que quer, porque sabe que certas vontades levam à ruína. Deus quer sua felicidade, mas sua felicidade verdadeira, não a satisfação imediata de todos os seus desejos. O jejum não é sofrimento pelo sofrimento. O jejum é treinamento para a liberdade. Você sofre um pouco agora para não ser escravo dos seus impulsos pelo resto da vida. É como o atleta que sente dor no treino para sentir glória na competição. A lógica cristã não é a lógica do conforto permanente, é a lógica da cruz que precede a ressurreição. A terceira objeção é prática. Eu tenho problemas de saúde e não posso jejuar. Essa objeção merece respeito, porque de fato existem condições médicas que impedem ou dificultam o jejum alimentar. Diabéticos, gestantes, pessoas com transtornos alimentares, idosos fragilizados, todos esses casos exigem prudência e acompanhamento. Mas a resposta não é abandonar o jejum, é adaptá-lo. Se você não pode jejuar de comida, jejue de outras coisas. Jejue de redes sociais por um dia. Jejue de televisão. Jejue de fofoca, de reclamação, de música mundana. Jejue do celular durante algumas horas. O princípio do jejum é a privação voluntária de algo legítimo para fortalecer o espírito. A comida é o objeto mais tradicional dessa privação, mas não é o único. Encontre uma forma de jejum que funcione para a sua realidade e pratique-a com fidelidade. Deus olha para o coração, não para a aparência exterior do sacrifício. Agora eu quero te mostrar algo que vai consolidar tudo isso na sua mente. O testemunho dos santos. Porque não basta eu te dizer que o jejum funciona, você precisa ver que funcionou na vida de pessoas concretas que alcançaram a santidade. Santa Catarina de Sena viveu no século XIV e praticava jejuns tão intensos que os médicos da época não conseguiam explicar como ela sobrevivia. Ela chegou a passar longos períodos alimentando-se apenas da Eucaristia. Não estou dizendo que você deve fazer o mesmo. Isso seria imprudente e até perigoso para a maioria das pessoas. Mas o ponto é que o jejum a aproximou tanto de Deus que ela se tornou conselheira de papas e uma das maiores místicas da história da Igreja. O jejum abriu nela canais de graça que transformaram não apenas sua vida, mas a vida de toda a cristandade. São João Maria Vianney, o famoso cura de Ars, jejuava de forma quase constante. Sua alimentação era tão escassa que as pessoas ao redor se perguntavam como ele conseguia trabalhar tantas horas no confessionário. E, no entanto, ele converteu milhares de almas, lia os corações dos penitentes e operava prodígios de graça. Quando perguntado sobre seu segredo, ele apontava para a oração e o jejum. Não havia fórmula mágica, havia entrega radical. O jejum enfraqueceu sua carne e liberou seu espírito para ser instrumento poderoso nas mãos de Deus. Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova e de saudosa memória, costumava dizer que o jejum é como ginástica espiritual. Assim como o corpo precisa de exercício para ficar forte, a alma precisa de jejum para se fortalecer. Ele ensinou gerações de católicos brasileiros a redescobrir essa prática, e os frutos estão visíveis em milhares de conversões e curas interiores. O jejum não é teoria abstrata, é ferramenta que funciona quando usada com fé. E quais são, afinal, os frutos concretos do jejum? Deixa eu listar alguns que a tradição católica sempre reconheceu. Primeiro, o domínio próprio. Quando você consegue dizer não para a fome, que é um dos instintos mais básicos do ser humano, você descobre que pode dizer não para outros impulsos também. A raiva, a luxúria, a preguiça, a gula, todas essas inclinações perdem força quando você treina sua vontade pelo jejum. Segundo, a clareza mental e espiritual. Muitos santos relatam que durante o jejum, a oração se torna mais profunda, as inspirações divinas ficam mais nítidas, a voz de Deus se torna mais audível no silêncio interior. Terceiro, a força contra as tentações. Lembra o que Jesus disse? Esta espécie só se expulsa com oração e jejum.
Existem batalhas que você está perdendo simplesmente porque não está usando todas as armas disponíveis. Quarto, a liberdade interior. Você deixa de ser refém das suas vontades e passa a ser senhor delas. Isso é liberdade verdadeira, não a falsa liberdade de fazer tudo o que dá na telha. Quinto, a aproximação de Deus. O jejum cria espaço na alma. Quando você esvazia o estômago, misteriosamente algo se abre no coração. E nesse espaço, Deus entra com sua graça. Você chegou até aqui e isso já diz muito sobre você. Diz que você não está satisfeito com uma fé superficial, que você quer ir mais fundo, que você busca ferramentas concretas para crescer na santidade. E agora vem a parte mais importante de todo este vídeo, porque conhecimento sem ação é estéril. Saber o que é o jejum e não jejuar é como saber que o remédio cura e nunca tomá-lo. Então eu vou te fazer um convite muito direto. Escolha um dia desta semana e faça seu primeiro jejum. Ou se você já jejua, renove seu compromisso com essa prática e talvez experimente uma modalidade um pouco mais exigente do que aquela que você está acostumado. Se você nunca jejuou antes, minha sugestão é simples. Comece pelo jejum da igreja na próxima sexta-feira. Tome um café da manhã nutritivo pela manhã, faça uma refeição completa no almoço e à noite coma apenas uma fruta ou algumas torradas. Nada de beliscar entre as refeições. Nada de ceder à vontade de abrir a geladeira toda hora. E enquanto você sente aquela fome leve durante o dia, ofereça esse pequeno sacrifício a Deus com uma intenção específica. Pode ser pela conversão de alguém que você ama. Pode ser por uma graça que você está pedindo há tempo. Pode ser simplesmente para crescer no domínio próprio e se aproximar mais do Senhor. O jejum unido à intenção se transforma em oração encarnada, em súplica que não sai apenas da boca, mas de todo o seu ser. E guarda bem este princípio. É melhor o feito do que o perfeito. Não espere as condições ideais para começar. Não fique adiando para a próxima semana, para o próximo mês, para a próxima quaresma. O momento é agora. Um jejum imperfeito feito com amor vale mais do que um jejum perfeito que nunca acontece. Deus não está medindo sua performance com cronômetro e balança. Ele está olhando para o seu coração, para a sua disposição de se entregar, para o seu desejo sincero de ser livre. Comece pequeno. Seja fiel no pouco, e aos poucos Deus vai te conduzindo a sacrifícios maiores conforme sua alma for se fortalecendo. Mas eu não quero encerrar este vídeo falando apenas de esforço e sacrifício, porque a fé católica nunca termina na cruz, ela sempre aponta para a ressurreição. O jejum que você pratica aqui na Terra é um treinamento para a eternidade. Pode parecer estranho dizer isso, mas pensa comigo. No céu não haverá mais fome nem sede. O livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 16, promete que os bem-aventurados nunca mais terão fome nem sede. Quando você jejua, você está antecipando essa realidade. Está dizendo para o seu corpo que ele não é o senhor absoluto da sua vida, que existe algo maior que a satisfação dos instintos, que você foi feito para a eternidade e não apenas para os prazeres passageiros deste mundo. O jejum é um ensaio para o céu, um lembrete de que nossa pátria não é aqui, de que estamos apenas de passagem rumo a algo infinitamente maior. E a recompensa não é apenas para depois da morte. Jesus prometeu no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 18. Teu Pai que vê no escondido te recompensará. A recompensa começa aqui. Você vai perceber mudanças na sua vida de oração, na sua capacidade de resistir às tentações, na sua paz interior, no seu relacionamento com Deus e com as pessoas ao redor. O jejum funciona. Não é superstição, não é misticismo vago. É uma prática testada por 20 séculos de santos e confirmada pela própria palavra de Deus. Agora, para encerrar, eu quero abençoar você. Que Deus Pai Todo-Poderoso, que nos criou à sua imagem e semelhança, te dê a graça de reconhecer a dignidade da sua alma
e o senhorio que ela deve exercer sobre o corpo. Que Deus Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que jejuou 40 dias no deserto e venceu as tentações do diabo, te dê força para vencer as tuas próprias tentações e perseverar no caminho da santidade. E que Deus Espírito Santo, que habita em você como em um templo, te ilumine para discernir a melhor forma de jejum para a sua vida e te console nos momentos de dificuldade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se este vídeo te ajudou, deixa aqui nos comentários qual tipo de jejum você vai experimentar esta semana. E se você tem alguma dúvida que não foi respondida, escreve também. Eu vou ler e responder com alegria. E se você conhece alguém que precisa ouvir este ensinamento, compartilha este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma simples mensagem pode ser o instrumento que Deus usa para transformar uma vida. Que Nossa Senhora, que viveu uma vida de entrega total e sacrifício amoroso, interceda por você e te acompanhe nessa caminhada. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.